Brasil, 7 de setembro, Dia da Independência. Uma data em que, desde a ascensão do bolsonarismo, ganhou um outro caráter além do cívico. Nós temos três alternativas. Em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Imbrochável, 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 imbrochável. Neste ano, o que se viu foi algo inédito. Uma enorme bandeira dos Estados Unidos desfilou sobre milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um prato cheio, entregaram de bandeja ali para os petistas, para o governo Lula, usar isso como munição nas redes sociais. O bolsonarismo, os apoiadores de Bolsonaro, acabam levando essa bandeira, colocam um boneco de Donald Trump lá no Recife, e isso acaba sendo usado, está sendo usado e viralizou ontem para atacar os bolsonaristas. Para além disso, a cena tinha contornos conhecidos da época em que Bolsonaro era presidente. Milhares de pessoas vestindo verde e amarelo e palavras de ordem contra o judiciário. E manifestantes foram às ruas nesse domingo em 25 capitais pedir a anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Manifestantes carregaram faixas e cartazes pedindo anistia para o ex-presidente e a saída do presidente Lula e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator do processo contra o ex-presidente e outros 7 réus no STF. Mas, diferentemente dos últimos anos, a principal voz da direita não estava nas ruas, porque cumpre prisão domiciliar. Sua ausência, entretanto, não abafou as ideias que o bolsonarismo ecoa. Bem pelo contrário. Isso aí é um circo! Isso não é julgamento! Isso é um circo! Bolsonaro já foi julgado! É um teatro! Ele gostaria muito de estar aqui com vocês, ou até mesmo de poder entrar por videochamada. Porque as nossas liberdades estão cerceadas. A liberdade dele de expressão, de locomoção, foi violada. Um dos discursos chamou bastante atenção, o do governador de São Paulo. Em falas do passado, o tom era discreto e ameno. Desta vez, a coisa foi bem diferente. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos defender. Chega! Chega do abuso! Chega! O governador paulista, que em 2022 recusava a pecha de bolsonarista raiz, já vinha dando pistas da mudança. Nos últimos dias, ele falou sobre a justiça. Disse ao Diário do Grande ABC que daria esse indulto a Bolsonaro na primeira hora de governo, porque, para ele, tudo que está acontecendo é absolutamente desarrazoado, se referindo ao julgamento no STF. Tarcísio disse que não confia na justiça e, apesar dele aventar aí esse eventual primeiro dia de mandato, disse que não pretende concorrer à presidência no ano que vem. E marcou presença em Brasília, articulando a pauta da vez do bolsonarismo. O governador Tarcísio de Freitas entrou de cabeça nessa articulação para um projeto de anistia. Foi elogiado pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Neste domingo, ao discursar, Tarcísio não falou apenas para os presentes, olhou para o futuro. E o que ele disse não tinha nada a ver com o simbolismo da independência do Brasil. Foi mesmo sobre a sucessão presidencial de 2026.
Quem diz que eu não sei se o Tarcísio quer ser candidato ou não, essa manifestação é uma assinatura de intenção de ser candidato em 2026, porque se ele não quiser ser candidato, ele não precisaria fazer nada disso. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a metamorfose de Tarcísio. Minha conversa é com a jornalista Andréa Sadi, apresentadora do Estúdio I da Globo News e colunista do G1. Terça-feira, 9 de setembro. Andréa Sadi, o que aconteceu com o governador Tarcísio de Freitas? Bom, Natuza, ele foi pro tudo ou nada, né? Eu acho que a gente é seguro dizer que houve uma mudança do governador às vésperas do julgamento do Supremo, de olho em 2026. Mesmo que o governador diga o tempo todo que ele não tem intenção de ser candidato, ele está se preparando para caso o Bolsonaro o aponte candidato. Então, ele precisa dar as ferramentas para Jair Bolsonaro, ele precisa dar as ferramentas para essa turma, para a ala mais radical do bolsonarismo. Eu estou falando de uma forma mais específica de Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio, ele vinha se colocando como... Quando as pessoas falam assim, mas o que mudou? Mudou que o Tarcísio, ele se colocava o tempo todo como uma espécie de ponte entre esses radicais e o que eles consideram um sistema, né? Então, Congresso, Supremo, e aí de uma forma mais específica aqui, o Supremo. Ele sempre teve uma excelente relação com ministros da Corte, como o ministro Gilmar Mendes e o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, mudou quando ele escala esse tom contra o ministro Moraes, que é visto como o algoz dos bolsonaristas. Porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. Lembrando que eu estou dizendo aqui que isso aqui é um movimento do Tarcísio para se cacifar como candidato. O que ele vai fazer a partir de agora são outros 500. Então, assim, ele está dando as condições para ser o escolhido pelo bolsonarismo. Te surpreendeu a retórica dele? Porque a mim surpreendeu. Ele vinha já numa mudança completa de posicionamento quando ele se engaja para aprovar o projeto da anistia. Ele dá falas consideradas muito ruins. A primeira delas foi que ele não confiava na justiça. Não posso falar que confio na justiça, é de uma gravidade enorme, porque se trata do governador do estado economicamente mais importante e alguém que quer ser presidente da República. Isso não é frase de quem quer uma presidência democrática. E depois ele ainda disse em um outro momento que alguém pergunta se o senhor se tornasse presidente, qual seria a sua medida? Ele disse que a anistia. Mas quando ele fulaniza, como você mesma diz, ele risca um X em Alexandre de Moraes. Me surpreendeu, Natuza, porque eu acho que o governador, como a gente acompanha esses personagens que estão se colocando no cenário nacional, ele não tem o perfil, tem uma questão de perfil do político, né? O governador não tem o perfil da guerra, de querer brigar, do combate, do enfrentamento. Ele sempre se colocou, como eu disse aqui, como essa ponte, né? O mediador. Vou citar 2 exemplos rápidos aqui para o nosso ouvinte, hoje fazendo apuração sobre essa mudança do Tarcísio, que me lembraram, inclusive gente do grupo do Tarcísio. Ele se colocou como mediador quando o Bolsonaro não quis reconhecer a vitória de Lula. Ele ali no fim de 22 virou para Bolsonaro e falou, escuta, não dá, você vai ter que... vida que segue, né? Ele próprio foi a público reconhecer a vitória de Lula, tinha acabado de ser eleito governador de São Paulo, fez a ponte com o Supremo, o Bolsonaro não quis nem saber, se fechou em copas, como a gente sabe lá no Palácio da Alvorada. E um segundo momento em que ele se coloca como esse mediador dos radicais com o Supremo, foi quando o Bolsonaro, ali em fevereiro, depois de um ato que teve em São Paulo, Bolsonaro estava com muito medo de ser preso por causa de uma dessas operações da polícia, ele ficou no Palácio dos Bandeirantes e foi Tarcísio quem fez a ponte com o Supremo para dizer, tem algum risco disso acontecer? Porque tinha muita gente ali no ouvido de Bolsonaro falando, nossa, você vai ser preso, você vai ser preso. E ele recebeu uma resposta negativa, a não ser que houvesse algum tipo de ilegalidade no ato. Mas só para mostrar como ele sempre fez essa construção. Então, ele mudar disso, dessa posição neste momento, foi uma vitória desse grupo mais radical. Acho que é importante colocar isso. Vamos defender a liberdade, vamos defender o Estado de Direito, vamos defender
a nossa democracia representativa. Para isso, é fundamental que nós tenhamos Jair Messias Bolsonaro na eleição do ano que vem. Só existe um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro. É um movimento muito arriscado, mas foi sempre muito difícil porque não importava o que ele fizesse ou dissesse, esse grupo ficava no pé dele. Você vai se lembrar disso. Vários momentos durante a gestão dele no governo de São Paulo, essa turma radical, até coisas que possam parecer menores, ele uma foto gargalhando com o Lula num evento, acho que na Baixada. Nossa, a turma radical caiu de pau nele nas redes sociais. E isso atrapalha o dia a dia de um gestor que tem como a sua base essa turma. Tudo bem que não são os radicais a base dele a mais leal, mas se ele quiser ser candidato, ele vai precisar também falar com essa turma. Então, quando ele faz esse movimento, é muito difícil não acreditar que ele está pagando esse pedágio para ser candidato, embora a turma dele, ali mais do entorno do Tarcísio, me diga que ele está pagando esse pedágio, na verdade, para ter um pouco de paz na gestão do Palácio dos Bandeirantes. Mas, de uma forma ou de outra, ele está pagando uma fatura. Você mencionou um momento em que o próprio Tarcísio foi ao Supremo ter conversas de bastidores para sondar se havia risco de Bolsonaro ser preso. Até onde eu sabia, a relação dele com ministros do Supremo era uma excelente relação. E a relação dele com Alexandre de Moraes, ao que me conste, era boa também, não? Sempre foi muito boa, sempre foi muito boa. Inclusive, ele nessa ocasião, nesse episódio que eu citei, eles falaram por telefone, segundo as informações que eu tenho, porque o presidente Bolsonaro estava muito preocupado, com muito medo de ser preso. Então, o Tarcísio acalmando o Bolsonaro com esses contatos com a corte. E também com o ministro Gilmar Mendes, Natuza, que é o decano da corte, que é um ministro que tem muita interlocução com os três poderes, e o Tarcísio sempre teve essa interlocução. Então, chamou a atenção da turma no Supremo também, de ministros da corte, esse ataque tão frontal ao ministro Moraes. Todo mundo ficou surpreso, até os radicais ficaram surpresos dele ter se posicionado, mas cada um fica surpreso por um motivo diferente. A corte, porque por ter essa relação com ele, olhou e falou, nossa, o que aconteceu, né? Precisava ter ido tão longe, porque é importante colocar aqui, o caso da anistia, tem muita gente que diz que ele entra de corpo e alma porque não é uma coisa que depende dele, o discurso depende dele, mas a aprovação não. E é por isso que a gente está aqui para defender a anistia. É por isso que a gente está aqui para dizer para o Hugo Mota, paute a anistia. Qual é o recado que vocês querem dar para o Hugo Mota hoje? Então ele teria ali, ele paga o pedágio e ele tem como sair com a seguinte estratégia. Eu defendi, eu tentei, eu trabalhei, mas o Congresso não quis. O Supremo barrou. Isso é uma coisa. Isso o Supremo, nos bastidores, sabe e acha que faz parte da estratégia política. A outra coisa é ele partir para o discurso de ataque, porque não é uma crítica, a crítica é bem-vinda, todo mundo faz, ao ataque ao principal adversário de Bolsonaro. Então ele se coloca ao lado de Bolsonaro nessa retórica de que o Supremo é injusto, quando ele diz não confio na justiça, e 2, que há uma perseguição, quando ele fala do ministro Moraes como um tirano, né? Então ele entra no discurso, coisa que ele nunca fez, ele nunca tinha feito dessa forma tão enfática, da ala mais radical, que é liderada na prática pelo Eduardo Bolsonaro, é disso que a gente está falando. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Sadi. Bom, a reação do Supremo foi majoritariamente silenciosa, mas bastante ruim entre diferentes ministros, e alguns foram a público. Gilmar Mendes, que é o decano da corte, e o presidente da corte, que é o ministro Barroso. Mas por trás do público, o que você apurou sobre como o discurso do Tarcísio foi recebido? E mais importante isso que você fala, porque o ministro Gilmar, que é o decano, quando ele fala é uma espécie de termômetro, né, Natuza? E o timing que ele usa para responder também me chamou a atenção, porque aquilo acontece à tarde, você sabe, você estava nessa cobertura, e no começo da noite ele já vai para as redes sociais dizer
confrontar o Tarcísio, né? Ele podia ter feito isso de forma reservada, num telefonema, poderia. Mas ele quis fazer marcar uma posição, né? Um statement. Isso aqui não, isso aqui a gente não topa. Ministro Gilmar Mendes. Basicamente, Gilmar Mendes diz que no dia da independência do Brasil é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições. Diz que não existe no Brasil ditadura de toga, que é um termo muito usado por bolsonaristas e também foi usado nas manifestações de hoje, e tampouco ministros agindo como tiranos. Ele diz que o Supremo tem cumprido seu papel de guardião da Constituição, impedindo retrocessos. Diz que há vários perigos do autoritarismo, basta recordar a história recente do nosso país, mortos na pandemia, os milhares de mortos, vacinas negligenciadas, tentativa de golpe de Estado, acampamentos diante de quartéis. E aí ele termina falando o seguinte, que é fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado democrático de direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam e que o Brasil realmente não aguenta mais as sucessivas tentativas de golpe. Então, a fala do ministro Gilmar geralmente é um termômetro de como a corte ali avaliou aquele episódio e as vésperas do julgamento no Supremo. Falando do bastidor, duas coisas me apontaram. Ele foi pro tudo ou nada lá na corte. E dois, eu ouvi a expressão, é uma vassalagem, porque o governo de São Paulo, o estado de São Paulo, é a principal vítima desse tarifaço. Então, da mesma forma que eles viram nesse movimento, um movimento de posicionamento de Tarcísio candidato para agradar essa turma radical, eles viram também uma vassalagem de ficar ao lado dessa retórica bolsonarista que está lá fora, eu estou falando de Eduardo Bolsonaro principalmente, ao lado do governo Trump, sendo que Trump taxou os produtos brasileiros e o principal prejudicado é São Paulo, o estado governado por ele. Então, eles estavam especialmente incomodados com isso. Muitos falando com muitos empresários, achando que o Tarcísio poderia ter se colocado de outra forma, como interlocutor para tentar resolver este problema, que é um problema comercial, só para trazer os dois lados, porque fica parecendo que é só em relação ao julgamento. Não, eles também estavam incomodados com isso. Então, tem aquela expressão, né? Pode ser que tenha quebrado um cristal, mas, isso é importante colocar aqui, política, como eu sempre digo, daqui até a eleição tem 100 anos. Tem espaço para fazer esse recuo, até na visão de integrantes da corte, eles não descartam, porque a gente vê, para dar um exemplo aqui, Lula e Alckmin eram adversários, inimigos políticos, e hoje são companheiros de chapa, presidência e na vice. Bom, teve uma cena que chamou a atenção de muita gente. Tarcísio está na Avenida Paulista, em cima do carro de som. Ao lado dele está Silas Malafaia com o microfone na mão, que desanda a falar, e eu vou aqui abrir aspas. Eu estou ouvindo uma conversa por aí. Fulano é o candidato da direita no lugar de Bolsonaro. Beltrano é o candidato da direita. Aí o cara vai visitar Bolsonaro, politiqueiro, que não tem moral, aí sai de lá dizendo, olha, Bolsonaro falou para mim, a esposa dele está aqui, os filhos deles estão aqui. Quem tem que falar por Bolsonaro quando ele não pode falar é Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro! E aí ele se vira para Tarcísio e fala assim, eu sou o cara que elogia e critica. Eu sou um cara que elogia e critico. Tá aqui o Tarcísio, é meu amigo. Já fiz críticas públicas, no privado, já fiz. Ele sabe. Mas agora, esse cara tá sendo um leão em favor da anistia. Mas quando o Malafaia fala que um politiqueiro vai visitar o Bolsonaro e diz isso, todo mundo entendeu que ele estava se referindo ao Tarcísio, que visitou o Bolsonaro. Toda essa cena que você está descrevendo, ela é tão importante porque todo o gestual do Tarcísio, tudo é para deixar o governador desconfortável nessa fala do Malafaia e para reiterar o que o Malafaia pensa, que é
você pode até ser o candidato, o governador, a tecla SAP dessa cena mas eu não vou perder espaço, vai precisar também pedir meu aval, a minha bênção. Não vai ter, é disputa de poder, você tem toda a razão, é um recado direcionado a Tarcísio e também ao Ciro Nogueira, que é o grande líder dessa operação Tarcísio Candidato, que também conversava com Bolsonaro antes da prisão sobre isso, sobre esse assunto candidatura. A turma do Tarcísio sempre me disse, e faz umas 3 semanas que eu tenho lembrado disso no Estúdio I, que é o seguinte: o Tarcísio já é candidato. O que está em discussão é a vice. O problema do Tarcísio não é o Jair Bolsonaro, o problema do Tarcísio é Eduardo Bolsonaro. Isso ficou ainda mais evidente com aquelas mensagens a que tivemos acesso, que o Eduardo xinga o pai por causa do Tarcísio, tem toda uma ciumeira. A declaração de Bolsonaro falando que o filho não era tão maduro assim foi o estopim da briga entre os dois. Eduardo manda uma mensagem com xingamentos e insultos ao pai. E afirma com palavrões que se ele é imaturo aos 40 anos e o pai o coloca para baixo, será o próprio Bolsonaro a se prejudicar. Eu ia deixar de lado essa história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez para mim no Poder 360, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você aprende. E falou uma série de palavrões. VTNC, seu ingrato, porque você me joga para baixo e vai decretar o resto da minha vida aqui. Tenha responsabilidade. E as mensagens do Silas Malafaia também aparecendo ali como articulador. O Tarcísio sempre foi leal e grato a Bolsonaro, ao Jair, mas sempre teve problema com o Eduardo. Então, de lá para cá, essa mudança também na postura do Tarcísio, a gente percebe que esse foi o start, né? Então, assim, tem o personagem Malafaia, tem o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio, candidato, vai ser um projeto do Centrão, como eu estou dizendo aqui, liderado pelo Ciro Nogueira. E o que me dizem não é mais a candidatura de Tarcísio que está em discussão, o que está em aberto é a vice do Tarcísio. E aí, essa fala do Malafaia deixa muito claro que ele vai querer influenciar nessa chapa que vai ser construída. Porque ele está reconhecendo isso que eu estou dizendo. Tá aqui a mulher, tá aqui o filho, ele está dizendo, vocês não vão fazer... a família Bolsonaro vai fazer parte dessa festa que vocês estão armando. Eu sei... São duas coisas, né? Eu sei que vocês estão armando a festa, e 2, vocês não vão deixar a gente de fora. Acho que resumindo é isso. Quando ele cita Michele e Flávio, principalmente. Ou seja, então, o recado de Malafaia pode ter sido ou para Ciro Nogueira, ou para Tarcísio de Freitas, ou para os dois. Meu palpite é que foi para os dois, que estão juntos nesse projeto, embora, repito aqui, o governador diga que não tem plano de ser candidato e tal. E, de fato, a reeleição para o Palácio dos Bandeirantes, ela parece mais segura, mais garantida pelas pesquisas. Mas é aquela coisa, Natuza, o Centrão vai empurrar o Tarcísio. Né? Vai empurrar o Tarcísio. Então, tudo tá sendo feito como se fosse uma preparação de terreno. Acho que é isso que a gente está vendo nessas últimas semanas. E o Centrão liderando esse movimento. Você citou o Eduardo Bolsonaro e na semana passada eu tive uma breve conversa com ele que num dado momento diz assim, bom, se eu for candidato ao Senado ou à presidência da República, ou seja, isso segue na cabeça dele. Então a gente vai ver um choque de gigantes aí quando essa história funilar, né? E tem um ponto, Natuza, que é o seguinte, ele tem uma data marcada com a justiça, porque você tem uma investigação da coação, um inquérito que está relatado pela Polícia Federal, falta saber a posição da Procuradoria-Geral da República e depois esse caso vai ser julgado no Supremo. E julgado, como é a expectativa ali do entorno do próprio ex-presidente Bolsonaro e de fontes da polícia com quem eu converso, vai ter uma condenação e ele vai ficar inelegível. Então, assim, falta combinar, né, esse jogo político com o desdobramento policial que vai levar a um desfecho judicial. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ele tá achando que pode, mas daí a poder de fato são outros 500, né? Para terminar, Sadi, eu queria avaliar com você quais são os riscos que Tarcísio corre por fazer esse tipo de discurso radical. O que pesa para ele quando ele rasga fantasia assim? Natuza, a gente que cobriu a eleição de 22, a gente sabe que vai ganhar quem conseguir falar com o centro, né? Eu acho que esse é o ponto principal.
Hoje, eu conversando com uma fonte muito próxima do ex-presidente Bolsonaro, eu perguntei o que você achou dessa fala do Tarcísio. Aí a resposta foi necessária, porque se ele não o fizesse, seria visto como uma espécie de rompimento com Bolsonaro neste momento. Faltava isso, eles queriam isso, foi a prova final de lealdade de Tarcísio neste momento. É um ajuste que ele fez nesse figurino que ele vestiu. Eu tô falando figurino porque ele pode mudar de roupa daqui para a próxima semana, daqui para o próximo mês. Ele é um político que a gente observa em várias movimentações recentes, que morde e assopra. Se ele for fazer esse morde e assopra, agora é junto ao Supremo, né? Vai ter que procurar os ministros, conversar, dizer que é só uma retórica, se for essa a intenção. Mas eu acho que, do ponto de vista eleitoral, a grande dúvida vai saber se ele consegue fazer depois um movimento para voltar para o centro, como ele sempre se colocou. Sou um político de direita, de centro-direita, sou bolsonarista, não sou um bolsonarista raiz, sou leal, sou grato, mas sou um político de centro-direita. Não é porque eu sou leal a Bolsonaro, sempre foi uma coisa que o Tarcísio fala, assim, que eu concordo com tudo que ele faz. Aí ele sempre cita o caso da pandemia, que ele foi lá e sempre se colocava a favor de vacina. Só para citar um caso clássico. Então, a minha grande dúvida, quando você fala do risco, e eu concordo que é uma aposta muito arriscada, tem muito tempo até a eleição, mas se vai ser suficiente para dar esse cavalo de pau para voltar para o centro e convencer as pessoas, que é isso que importa numa eleição, né? Se as pessoas vão se convencer de que, na verdade, foi só um gesto de lealdade. Repito aqui, tem muito tempo até a eleição, foi um gesto bastante arriscado, mas o governador sabe disso também. A impressão que eu tenho conversando, fazendo essas apurações de bastidor. Não tinha como ficar em outra posição neste momento que não de corpo e alma no barco de Bolsonaro. Porque esses radicais, eles não acreditariam. Tem muita gente que me diz assim, é um jogo de cena antes, né, da fala do Moraes. É um jogo de cena do Tarcísio, ele vai lá, defende, mas ele quer ser candidato. Agora mudou, como eu disse, essa fonte que é muito próxima a Bolsonaro disse, foi necessário, foi importante e ele pagou essa conta com a gente. Eu falei, mas o eleitor radical, sem o Bolsonaro, contra o Lula, vai votar no Tarcísio. Aí essa fonte disse, não, pode nem votar. Então, só para mostrar como são vários cenários sendo analisados. Eu acho que esse é a principal conta que está sendo feita no bastidor por esse campo político, Natuza. Eu não sei se você ouviu a mesma coisa, mas ontem, diante das manifestações pró-Bolsonaro na Avenida Paulista e em outros lugares, então logo o Tarcísio saiu do caminhão de som, eu fui atrás de diversas fontes, inclusive fontes do governo. E no governo, eles estavam celebrando o discurso do Tarcísio. Você ouviu a mesma coisa? Eu ouvi, Natuza, porque eles têm, desde o começo do governo Lula, as principais agendas do governo Lula, quem deu foi a oposição, né? Então, primeiro, você teve a tentativa de golpe do 8 de janeiro e, obviamente, de uma forma correta, o governo passou o primeiro ano defendendo punição aos golpistas e falando da importância da democracia. E o segundo grande momento foi esse presente do Trump das tarifas. Então, assim, que deu ao governo o discurso da soberania nacional. Em muitos atos, manifestantes levaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. Aqui em São Paulo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na Avenida Paulista. Uma grande bandeira dos Estados Unidos foi estendida na avenida, ao lado de cartazes em inglês, pedindo o apoio do presidente americano Donald Trump. É bom lembrar que nas suas postagens nas redes sociais, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, não mostrou em nenhum momento, a cena daquela imagem gigantesca. Era meio difícil não enxergar aquela bandeira, mas na edição eles simplesmente excluíram qualquer imagem relacionada a isso. Por sinal também, ataques ao Supremo, ataques ao ministro Alexandre de Moraes também foram ali limados das postagens do governador de São Paulo nas redes sociais. A minha grande dúvida é, quando o Lula vem a público e diz que o Tarcísio não é nada sem o Bolsonaro, ele está admitindo que ele, sabe que o Tarcísio é o candidato, 2, que a melhor estratégia é tentar colar em Tarcísio a imagem de que o Tarcísio seria só um fantoche de Bolsonaro, que ele estaria ali esquentando a cadeira para Bolsonaro.
É uma estratégia que, para o momento, eu acho que funciona, mas, repito aqui, vai ter fôlego. Tem 100 anos até a eleição. Isso se sustenta? Isso vai colar? É assim que as pessoas vão perceber o candidato Tarcísio, se de fato ele for candidato? Porque, repito, o Tarcísio não só não é Bolsonaro, por óbvio, como ele tem posições, ele diverge de Bolsonaro em algumas posições. Então, ele vai sustentar posições de Bolsonaro publicamente porque ele precisa do apoio de Bolsonaro, ou essa conta já está paga ao defender a anistia e o indulto, né? Porque é uma decisão do executivo, o indulto presidencial. Ou vai ter mais alguma coisa? E outra coisa, Natuza, é importante de a gente lembrar aqui. Essas fontes bolsonaristas sempre me dizem que Bolsonaro faz acordo e não cumpre acordo. Então, ele pode até ter prometido alguma coisa para o Tarcísio. Tem que saber se Bolsonaro vai cumprir o que ele prometeu ou se ele prometer, se ele vai cumprir. Então, eu não sei se essa torcida do governo Lula vai bater com os planos que Bolsonaro tem para o seu sucessor em 2026. Acho que tem muita água para rolar, é muito prematuro falar em cenário definido por agora. Andréa Sadi, minha amiga querida, muito obrigada por ter topado conversar com a gente em dias tão intensos que a gente mal tem tempo para respirar. Sou fã, sou a Sunter, você sabe. Beijo. A Sunter honorária, beijo. Se você ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Baixar o aplicativo do G1 no seu celular. Por lá, você pode ouvir o assunto, claro, e pode também acompanhar todas as notícias do dia em tempo real e de graça. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.